para viver essa vida, nós temos que saber lutar. Isso aqui não é fácil. Isso aqui não é brincadeira. Por que nós precisamos saber lutar? Porque é uma tendência do mundo à injustiça. Não é verdade? E é interessante isso, porque eu fico pensando em mim, e nada melhor do que nós mesmos para pensarmos a respeito de nós próprios, e traçando minha trajetória hoje e desde o início, eu fico pensando que todos nós temos dentro de nós incultos, muitas vezes solitários, às vezes aflorados, alguns poderes, de modo que são poderes que são mostrados por super-heróis que habitam em nós, e desde que nós nascemos, que nos permitem lutar neste mundo, quando o mundo se afigura injusto. E é interessante que essa questão, muitos de nós não entendemos, e o nosso super-herói está lá, nossa super-heroína está lá, e a gente, o tempo todo, eles vão mostrando pra gente o que a gente precisa fazer, mas diversas vezes a gente ignora esses instintos, esses impulsos. Eu fico pensando em mim e, obviamente, aqui neste palco eu me sinto completamente à vontade. Completamente à vontade. Não à toa que eu me tornei advogado, não à toa que eu me tornei professor. Eu já saí da carreira de escritório de advocacia, fui trabalhar numa grande empresa, e cada dia que eu ia para a grande empresa, meus ex-empregadores, que não, agora eles vão saber disso, mas eu ia com um certo sofrimento, e eu ia com esse certo sofrimento por quê? Porque o que eu precisava mesmo era me vestir de preto com uma beca e defender a justiça diante daqueles que foram escolhidos por determinar o que é justo ou o que é injusto, por uma escolha política no mundo que a gente vive. E eu fiquei pensando, e desde pequeno eu meio que era assim, então eu sempre gostei de falar, eu aprendi instrumento, gostava de fazer show, tocando bateria, eu sempre... Na igreja eu era coroinha, eu olhava lá o altar e falava, nossa, aquele negócio é muito louco, cara, eu quero ir lá. E aí vestia a batina vermelha, ia lá, e eu falava, nossa, esse aqui é um palco. Não, calma, é o altar, não é o palco. São coisas parecidas, conquanto bastante diferentes. Mas no fim das contas acaba sendo a mesma coisa. E hoje eu tô aqui nesse palco e a coisa vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E meu super-herói estava lá. Eu tentei fazer outra coisa da vida. Tentei ser jogador de futebol, absolutamente frustrado. Tentei ser músico, completamente desafinado. Tentei ser engenheiro, sem menor chance. Aí eu falei, acho que eu vou estudar direito. Eu estudei direito. E aí me tornei advogado. E então, eu comecei a pensar profundamente no quanto o chamado de dentro de mim já vinha me mostrando aquilo que eu seria, e eu insistia em ignorar, insistia em ir para o lado contrário, insistia em tentar outras coisas, mas estava sempre ali. E quantos de nós não são assim também? A gente fica dando murro em ponta de faca quando a solução mais simples já está ali. Ela se mostra, ela dá sinais, e a gente ignora, ignora, ignora. É tipo um relacionamento que não deu certo, vocês sabem do que eu estou falando. E aí eu fico pensando, neste mundo injusto, e nesses super-heróis que habitam dentro da gente, como nós vivemos hoje numa sociedade em que se relativiza rigorosamente tudo. Então, tudo é relativo, ou tudo é líquido, como disse Bauman. E por que não a justiça também ser líquida? E olha, eu vou dizer, não tem nada mais desafiador do que se estabelecer um conceito de justiça, mas nem mesmo os filósofos concordaram muito com o que justiça é. E se eu perguntar para vocês, cada um vai ter uma ideia do que é justiça, e principalmente daquilo que é justo para mim, que certamente é diferente do que é justo para você, e certamente é diferente do que é justo para quem mora na periferia, ou quem mora nos grandes centros, ou quem mora no Afeganistão. Mas a pergunta é, há uma relativização do que é
justiça? Ou existem padrões mínimos relacionados ao que se considera justo? Eu gosto aqui de invocar a gente mais inteligente do que eu, e certamente, se eu invoquei de maneira errada, eu peço perdão, porque não se deve a eles, mas se deve simplesmente à minha incapacidade de interpretá-los de maneira adequada, quiçá. Eu gosto de pensar em Aristóteles, porque Aristóteles falou do que é justiça, em Ética Nicômaco ele fala sobre justiça, justiça, justiça. Que, assim, obviamente, justiça é um negócio que a gente, dentro da barriga da mamãe, a gente fica lutando pelo que a gente acha que é justo, que é o nosso alimento, e depois se a gente tem irmão, e eu tenho 2 filhos, e o tempo todo isso acontece, papai, foi injusto o que ela fez, papai, foi injusto o que ele fez. A noção de justiça é uma noção que ela é inerente a todos nós. Eu gosto de pensar em Aristóteles, porque Aristóteles, ele dizia que a justiça é uma virtude. Olha que legal. Mas ele dizia mais que todo mundo tem a propensão de ser e desejar o justo. Esse é o motivo porque a gente não se agride aqui, provavelmente. Se a gente tem essa propensão de desejar o justo, dizia Aristóteles, a justiça ela é baseada em alguns parâmetros, então não tem o que é justo para mim e justo para você, não. Justa é a ação que segue a lei. E justa é a ação em que a lei se funda em igualdade. E essa é uma igualdade material, é uma igualdade substancial, que pode ser sinônimo do que a gente conhece por equidade. Então, o que é justo para Aristóteles é o que é igual. E é a justiça que faz com que nós tenhamos uma coesão social e que, provavelmente, nós tenhamos essa noção de que nós conseguimos viver em sociedade, conseguimos ser a espécie animal prevalente no planeta. Talvez pela justiça. Gosto de pensar também em Kant. Kant dizia que a justiça, ela é a propulsora de uma ação justa, mas que está baseada não na igualdade, sim na liberdade. Então, justa é a ação cuja máxima da liberdade de alguém, o arbítrio de alguém, não viola a liberdade de outrem. Olha que interessante pensar assim. Então, eu sou livre, mas eu não posso interferir na liberdade do outro. E, nesse sentido, o que é direito, ou o direito, exerce um papel fundamental, porque é ele que ordena a distribuição das liberdades na sociedade. Desses, eu também invoco Tomás de Aquino, que a visão dele é lindíssima. Dizia Tomás de Aquino que a justiça é uma disposição perpétua de desejar o que é justo. E saber o que é justo, desejar o que é justo, isso é uma tarefa de cada um de nós. Mas não é uma tarefa de cada um de nós saber o que é justo e desejar o que é justo, é também praticar o justo. Nós somos responsáveis não apenas por exigir o justo, porque isso é muito fácil e todo mundo sabe fazer, mas por praticar o justo, porque nós somos 100% responsáveis pelos nossos atos. Não somos 99 nem 95. A gente insiste em dizer que a responsabilidade é sempre do outro. Hora é do governo, hora é do Palmeiras, hora é do Abel Ferreira, hora é do Corinthians. E a gente, toda hora a gente acha alguém, a minha esposa, todo mundo, toda hora a gente acha alguém. E, na verdade, boa parte dessas situações, a responsabilidade, ela é nossa. Aristóteles dizia também que a coragem é uma virtude. E nesse mundo, a gente precisa saber lutar. Portanto, que todos nós tenhamos 100% de vontade para ter a coragem de escutar o nosso super-herói, de praticar justiça e de desejar o justo. Muito obrigado.